nomes. O que é que está sendo tão falado hoje em dia, né? O que é essa tal da primeira infância? Primeira infância é importantíssimo. Só para você ter ideia, Kézia, e os ouvintes que aqui nos acompanham, primeira infância é exatamente do 0 aos 5 anos, 11 meses e alguns dias. Então a gente fecha no 6. De 0 a 6 anos, e aí quando olha para o 0, é no início da gestação. Então, começa a primeira infância, começa no início da gestação e vai em torno dos 6 anos. E a gente, quando fala da primeira infância, a gente está falando de um período riquíssimo do desenvolvimento humano. É durante esses 6 primeiros anos que nós temos a formação de 90%, em torno de 90% das nossas conexões neurais. Então, você imagina que, por exemplo, eu como adulta, hoje, boa parte dessas conexões que eu trago comigo, ela é formada na primeira infância. Então, é um período extremamente importante. E se a gente for olhar como janela de oportunidade, a gente vai trazer também a primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, que é um período ainda mais importante do desenvolvimento, lembrando que tudo que acontece na primeira infância e principalmente na primeiríssima, isso impacta pro resto da vida da gente. Lídia, eu sou de uma geração que o pessoal falava muito em estudar, né, o que tinha acontecido até na época quando a gente estava na barriga, porque os traumas que a gente carrega hoje e que a gente não consegue explicar, provavelmente tinham alguma conexão, né, com esses anos. Nem se falava direito ainda em primeira infância, mas se falava de fazer esse resgate. E aí hoje, com tudo que já foi estudado, né, e as coisas que já foram expostas, a gente tem maior compreensão dessa importância, nós adultos de hoje, né, a gente resgata ali o que foi que aconteceu para a gente entender melhor, isso na terapia se trata muito, entender melhor o que é que a gente é hoje. Mas, tendo esse conhecimento de que é esse impacto na primeira infância que vai produzir um adulto de um jeito ou de outro, aumenta a responsabilidade de tratar essa primeira infância, né? Isso, de cuidar dessa primeira infância, né? É quando a gente hoje fala, durante muito tempo, se a gente voltar para o tempo, por exemplo, da minha mãe, durante a gravidez, né? A minha mãe é de uma geração que era bonito fumar, né? Que as pessoas achavam charmoso, chique, fumar, que elas não tinham noção naquela época que o cigarro fazia mal ao feto. Né? Então, todas as grávidas daquela época, elas fumavam durante a gravidez inteira. Hoje, a gente já sabe o impacto que o cigarro tem no feto, assim como álcool e outras drogas. Naquela época, como a gente não conhecia e não tinham muitos estudos sobre a neurociência, né, sobre o funcionamento do cérebro, e a gente também não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, ficava até difícil a gente olhar para essa criança, e principalmente nessa fase, né, nessa faixa etária do 0 ao 6, e ter o cuidado essencial que a gente deveria ter tido para que essas crianças pudessem se desenvolver de forma plena. Hoje a gente já sabe, a ciência já traz evidências para a gente que desde o primeiro momento de gestação, principalmente até os 6 anos de idade, a gente precisa cuidar dessa fase de vida, porque isso é como se fosse o alicerce. O alicerce, né, de tudo que vem depois. Imagina você construir uma casa e você fizer um bom alicerce, essa casa vai ter, né, uma construção sólida. É a mesma coisa se a gente puder fazer um comparativo com os cuidados que a gente tem que ter na primeira infância. E a partir dessa compreensão, olhando para a neurociência, a gente chega à educação, e a gente chega na educação formal, que é aquela que a escola oferece, mas a gente também chega na educação informal, que é aquela que a gente tem em casa, que a gente tem fora da escola, nos mais diferentes contextos que a gente permeia, né? E muitos paradigmas ainda são muito fortes hoje em dia, né? A gente tem uma ideia, por exemplo, que uma criança de 9 meses, 6 meses, não, por que eu vou ler para um bebê? Né? Ele não está nem ouvindo, ele não está entendendo, e a gente sabe o impacto que a leitura para bebês, isso já é mensurável, isso já tem pesquisas, resultados de pesquisas,
que o impacto da leitura para o bebê tem para o desenvolvimento cerebral. Imagina aí quantas ações a gente pode pensar para ajudar essa fase de vida e isso impactar no futuro das pessoas. Né? Eu tenho um filho de 2 anos e meio, e ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu leio para ele toda noite, ele escolhe o livrinho e tal, e eu leio para ele. E ontem eu estimulo a contar historinhas. Eu leio a historinha, mas eu sempre conto uma historinha para ele que eu invento lá na hora. Às vezes não é uma historinha lá muito bonita, mas enfim, eu dou meu jeito. Ele sempre adora, claro, né? Criança gosta. Aí ontem aconteceu uma coisa muito bonitinha. Ele sentou na hora da historinha, que eu digo que é o nosso momento. Ele sentou e disse, mamãe, eu vou contar a história. Aí ele sentou e disse, era uma vez um menino chamado Theo. Aí ele foi contar a história. E eu achando aquilo a coisa mais linda do mundo. E aí vem essa história, você faz, estimula, né? E aí estimula o vocabulário, estimula a criatividade, quer dizer, é realmente um ato que parece simples, né? Mas tem um resultado. De extrema importância. Nós já começamos, por exemplo, hoje existem cursos de leituras para bebês e nesses cursos a gente aprende a deixar a criança livre com os livros e é um incentivo muito importante porque ela manuseia, então a gente está trabalhando com o corpo, ela olha as figuras, a gente está estimulando a visão, ela escuta a história, a gente está trabalhando a audição, a gente está desenvolvendo vocabulários, a gente está aumentando esse vocabulário e a gente sabe que, por exemplo, a linguagem, aí vou eu como fonoaudióloga, uma boa fonoaudióloga valorizar a linguagem. A linguagem é a que dá corpo ao nosso pensamento. Então, essa criança ela vai se desenvolvendo, ela começa, né, a usar a linguagem, primeiras palavras, formação de frases, e depois ela está se expressando pela linguagem oral, né, e vai construindo vínculos com esse mundo externo na qual ela está inserida. E aí o primeiro grande contexto desse mundo é a família, e uma historinha contada, quando o seu filho te dá o retorno, ele faz, a gente chama isso na terapia de reconto, então ele escutou, ele entendeu, da forma que ele entendeu, ele está recontando, isso é fantástico, não só para essas conexões cerebrais, mas por uma coisa chamada construção de vínculo parental, que a gente precisa, né, estimular essa construção de vínculo parental na primeira infância. Aí vai o materno e o paterno. Isso é extremamente importante. Então, o ato da leitura para bebês não só está impactando no desenvolvimento do cérebro, mas também está possibilitando construções positivas de vínculo entre mãe e filho, pai e filho, entre irmãos. É muito importante. Lídia, já vou querer saber como é que as pessoas podem ter acesso, inclusive aos projetos que vão acontecendo na prefeitura, mas chegou uma pergunta aqui que parece combinada, porque eu falei dessa história do meu filho de 2 anos e a Diana Barbosa, ela está vivendo essa mesma aventura, porque ela tem uma criança de 2 anos, ela disse que é uma bênção na vida deles, é o Juan Diego, e ela pergunta o seguinte, como torná-lo mais inteligente e mais obediente? Obediente acho que é o drama de toda mãe, né? Porque uma criança de 2 anos, ele não vai exatamente seguir os comandos que a gente quer, né? Como é que ela faz? É interessante que a inteligência, se a gente for olhar de forma mais científica, né, para a mãezinha aí do Juan entender, a inteligência, alguns autores falam que a gente tem uma questão muito forte da herdabilidade. Então, por exemplo, filhos de pais inteligentes serão, mas a gente também sabe que não é só a questão da herdabilidade, é a questão da inserção no contexto, um contexto sociocultural que seja muito estimulante. Muitas vezes a gente tem uma capacidade boa, né, de inteligência por conta da genética, mas a gente vive em um ambiente pouco estimulador e a gente não vai desenvolver essa capacidade o tanto que a gente poderia ter desenvolvido. E vice-versa, muitas vezes a gente não tem essa herdabilidade, mas a gente está inserido em um contexto sociocultural extremamente estimulador e isso vai fazer com que eu construa conexões cada vez mais rápidas, né? Tem uma coisa que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é essa capacidade de compreender de uma maneira muito mais rápida nessa interação do homem com o mundo
E isso a gente pode chamar de cognição, de inteligência, né? Então, tornar o meu filho mais inteligente já parte do ponto que eu tenho que estimulá-lo. Mas um estímulo a partir de um afeto, de uma construção afetiva. Porque aí, quando eu estimulo, eu proporciono um ambiente estimulador, e nesse ambiente ainda tem o cuidado e o afeto, eu estou trazendo uma experiência riquíssima para o meu filho, dentro da perspectiva tanto de inteligência, mas também do socioemocional, né? Dele ser uma criança mais participativa, mais compreensiva, e a gente vai para o comportamento, né? Quando eu olho para essa criança mais participativa, mais compreensiva, e eu dou exemplos para ela em termos de bons comportamentos, eu acho que eu consigo muito do meu filho para me obedecer, não pela imposição, mas por entender, né, que é importante obedecer para que ele não erre. A gente vai pelo afeto e vai pelo estímulo. Lígia, eu tenho percebido assim, quando você... Porque às vezes dar esse estímulo é muito difícil, principalmente, e aí falo me colocando como mãe, quando a gente não tem uma formação para isso, né? A gente não foi ensinada a fazer isso, enfim. E hoje na internet... A gente tem muitos videozinhos e às vezes eu fico com vontade de dizer assim, eu queria ver se fosse teu filho, que eu queria ver. Porque tem muitos videozinhos que é assim. Se a sua criança faz birra não sei o que lá, é só você fazer assim, assim, assim. Diga tantas vezes. Gente, parece uma receitazinha de bolo. Aquilo na prática não existe. Não grite com a criança, não sei o que. Gente, mas assim, é muito difícil porque parece que toda criança é igual e que todas as situações são iguais, e a gente sabe que a vida real não é exatamente assim. Mas eu acho que até dentro da sua fala, o importante, eu acho que o que pode dar muito resultado é um olhar atento, né? É você estar ali e você, mesmo você achando que a criança não entende, você conversar. Isso. Né? Porque aquilo vai criando alguma conexão e em algum momento aquilo vai dar um resultado, né? Vai sim. Quando eu falo do exemplo é porque a gente fala e a gente age, né, de acordo com a nossa fala. Porque muitas vezes, por exemplo, aquela velha máxima do não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Para a criança isso é muito complicado, porque olhando para a questão da construção da autonomia infantil, quer dizer, a gente vai entender que durante muito tempo essa criança, a autonomia dessa criança, esse modelo é o adulto. E é o adulto mais próximo dela. Então esses modelos são muito importantes para o crescimento comportamental dessa criança, né? Ela vai passar por um processo de construção da autonomia e que durante um certo tempo essa autonomia é centrada no adulto e com o passar do tempo ela vai se tornando autônoma. E eu estou falando aqui não de uma autonomia, eu me sustento, eu posso fazer o que eu quero. Vou fazer um pix. Né? Não é esse tipo de autonomia, mas uma autonomia do respeito ao outro, de se colocar no lugar do outro, de viver em sociedade dentro de um contexto coletivo, sabendo ouvir, sabendo se colocar, sabendo que pode ser escutado e até entender nessa relação com o outro ou com vários outros contextos, né, o quanto é importante o respeito. Isso é a construção de autonomia. A gente tem visto muito, eu como fonoaudióloga e psicopedagoga pego muito isso na clínica. São crianças que muitas vezes não conseguem respeitar o outro, né? Então não conseguem ouvir do outro, tá certo? E muito menos se colocar para o outro. Isso é a construção da autonomia desde pequenininho. Então os exemplos são muito importantes e os estímulos, olha, dentro da infância, às vezes assim, uma mãe que tem dificuldade ou dúvidas, o que é que eu posso fazer para estimular meu filho? Gente, a criança ela só aprende com brincar. A infância é o brincar, um brincar livre, o brincar planejado, intencional, que muitas vezes acontece na escola, o simples movimento do pintar, aquele pintar que começa com um movimento amplo, depois ele vai começando a se tornar um movimento mais fino, mais restritivo, até chegar a uma letra, ao movimento de uma letra, mas é tudo do brincar, né? O lúdico faz parte da vida dessa criança, e do 0 aos 6 anos isso é muito forte.
é através do brincar, é através da leitura, é através do joguinho, de montar as pecinhas, que essa criança vai desenvolvendo, vai aprendendo a ser autônomo e vai construindo vínculos fortes, né, dentro de uma construção socioemocional mais sólida. E aí não se trata nem de ter dinheiro para comprar, por exemplo, joguinho tal, porque criança nessa idade, inclusive, você dá um brinquedo caro, ela abre a caixa, ela prefere a caixa do que o brinquedo, às vezes, né? A brincadeira tá nessa, em rasgar o papel. Isso, né? Pegar uma tampinha e transformar na rodinha, e pegar uma caixa de sapato e se transformar num caminhão, porque aí entra aí o uso da imaginação, da criatividade, que é muito característico da infância. E normalmente um adulto tá perto para ajudar, não tá para brincar com um carrinho caro, mas ele tá perto para ajudar quando a criança quer fazer o carrinho. Para montar, né? Você imagina, por exemplo, o quão rico é uma brincadeira de montar um brinquedo, eu conseguir montar o brinquedo junto com meu pai, junto com a minha mãe, junto com meu irmão. Olha o quanto é importante, eu fiz, né? Eu consegui, eu estou sendo estimulado para errar, né? E depois cometer o erro e depois olhar e consertar. Tente mais uma vez. Então, deixar que o filho acerte. Muitas vezes a gente não tem tempo, ou às vezes a paciência, o nosso dia a dia, a gente faz por ele. A gente não dá a oportunidade dele fazer. Quer fazer rápido e não deixa a criança errar. E aí a gente perde uma oportunidade de estar ali estimulando para ele fazer, para ele tentar, para ele errar, ele tentar novamente, conseguir. Isso é muito importante. Agora, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, é fácil? Não. Não é. E não tem receita. Não tem receita. A forma que a gente educa e cria o nosso filho nunca vai ser. A gente pode até passar para o outro e dizer, olha, faça assim, porque eu fiz com o meu e deu certo. A gente não sabe. Né? Cada criança é uma criança, cada serzinho é um serzinho, e a gente não tem receita pronta. Não é essa receitinha de internet que a gente vai olhar que vai funcionar. Lídia, tem uma outra ouvinte aqui, a Ana Paula Lemos, e ela também, boa tarde, passando só para dizer que estou aprendendo muitas coisas com o programa de hoje. Meu filho tem 2 anos e 4 meses, a gente veio fazer o encontro das mães aqui de 2 anos e meio, viu, Ana Paula? Diana, você. Uma idade linda. Maravilhosa. Gratidão à FM Dom Bosco pelo programa. E aí ela emenda numa pergunta aqui, ela diz, meu filho tem atraso de fala, mas já está sendo acompanhado por uma fono. Eu sinto que falta mesmo esse estímulo, pois eu e o pai dele não somos muito de falar. Olha que impacto. Você que é fonoaudióloga, né? Também, né, Lídia? Pode ser isso também, né? Assim, pode contribuir de alguma forma. Pode. A criança, ela passa durante um certo tempo por uma fase muito receptiva. Ela está escutando mais, né? Ela está ali percebendo tudo e não está exatamente expressando da mesma forma que ela está recebendo. E depois ela começa na fase expressiva. Então, eu não gosto muito desses marcadores quantitativos, que até 2 anos tem que falar não sei quantas palavras. Isso é muito relativo do contexto no qual a criança vive. Né? Mas, às vezes, chega na clínica, para eu contextualizar um pouquinho, crianças com 2 anos e meio, 3 anos, que a mãe diz, olha, ela não fala nada, a gente não entende nada. Na realidade, ela está falando, só que ela está falando de uma forma não compreensiva. Então, não é que ela não fale, né? Ela está se comunicando, porque muitas vezes, quer dizer, a intencionalidade é mais importante do que a própria fala. Então, essa criança está falando de uma maneira não compreensiva, que na fonoaudiologia a gente vai trabalhar para que os fonemas que ela ainda não adquiriu, ela possa adquirir e colocar esses fonemas dentro de uma ordem correta para tornar a fala dela mais inteligível, mas ela está falando. Né? Ela não está conseguindo, a gente chama do tati-bitate, que ela papapá e bebebé, bababá, e bota o tati-bitate, a gente não entende o que ela está dizendo em termos de expressão de fala oral, mas ela está se comunicando perfeitamente. E muitas vezes, eu não entender que isso é uma comunicação, eu posso inibir essa criança de 2 anos e meio, 3, que está falando pra caramba, mas não está sendo compreendida, e ela vai começar a parar. Ela vai diminuir a frequência de fala porque ninguém está entendendo. Por isso que é importante procurar na idade certa uma intervenção fonoaudiológica para que essa criança possa, que é a idade que entra na escola, então ela já possa ser compreendida, se fazer compreender e continuar falando, né? Isso é muito importante. Mas tem uma outra coisa que, para as mães, que quando a gente olha assim,
a primeira infância, o ato de mamar, ele é muito importante. Importante em todos os sentidos, não só nutricional. Olhando para o lado da fonoaudiologia, o ato de mamar é o primeiro movimento que a criança vai fazer para ter uma boa musculatura orofacial. E essa boa musculatura orofacial é essencial para uma boa fala, né? Então, o ato de mamar não só é bom nutricionalmente, mas também é muito bom para trabalhar a musculatura orofacial, que é necessário para a fala. Então você que é mamãe ou está ainda ali esperando, né, esse momento, já sabe aí mais essa dica aí da Lídia, né? A gente que já passou por essa fase, agora tem que focar em outras situações. Deixa eu ver aqui. A Ana Paula ainda completou, meu filho ainda mama, então que bom, ela está estimulando ali a musculatura. Deixa eu abrir aqui para participação, você que está acompanhando o nosso programa, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp 98895-5023, você manda a sua pergunta para a gente, então você entra lá no YouTube da FM Dom Bosco e digita a sua pergunta direto no chat, a gente está vendo aqui, está acompanhando. A Lídia Lourinho é secretária especial da Primeira Infância do município de Fortaleza e claro que ela vai falar sobre as ações da prefeitura, mas eu estou aproveitando aqui todo o saber da Lídia, né? Enfim, que é fono, psicopedagoga, para ela contar também dar umas dicas aí pra gente que é mamãe, as vovós também, né? Sim, criança sim. Fica muito com a avó, então a gente está aqui também para levar essa informação e você fica à vontade para fazer a sua pergunta. Daqui a pouquinho tem intervalo, quando o Breno quiser me avisar a gente já vai para o intervalo, mas deixa eu vir aqui com pergunta. Boa tarde, Késia. Boa tarde, Lídia. Estou na luta e na sintonia. O assunto hoje está belíssimo. Se tratando de criança e da primeira infância também é uma prioridade. Gratidão pela programação. Felicidade a todos. Quem está falando é a Francisca Francineide Vieira Nascimento. Francisca, que mensagem linda. Obrigada, tá vendo? Linda. Que carinho, né? Em plena segunda-feira, um carinho desse. Muito, muito bom. Tem outra pergunta aqui também chegando. Daqui a pouquinho eu passo a pergunta. Você pode continuar mandando a sua mensagem para cá. Nosso programa tá só começando, a gente ainda tem muita coisa para falar com a Lídia. Lídia, vamos começar a entrar aqui na prefeitura, né? A gente tem uma primeira-dama que eu tenho pena que muita gente não conhece, né? Pena mesmo. Mas a doutora Cristiane Leitão, assim, ela foi primeira-dama da Assembleia Legislativa. Para quem não sabe, eu trabalho na Assembleia Legislativa também, tem um programa lá. E a doutora Cristiane Leitão, ela fez, enquanto esposa do então presidente Evandro Leitão, ela fez uma verdadeira revolução ali na Alesse, né? Criando e, na verdade, fortalecendo estruturas ali na Alesse, Departamento de Saúde, CIAD, né? Que é um centro inclusivo. Enfim, ela fez muita coisa. A gente tem muita saudade dela, embora a gente também goste muito da nossa primeira-dama, a doutora Tainá Marinho Aldigueri, que também faz um trabalho belíssimo, né? Inclusive, elas já se encontraram lá, então ela continua o trabalho e está ainda implementando outras coisas para deixar a marca dela. Mas a doutora Cristiane, com esse olhar humano, né, que a gente já conheceu lá na Assembleia, ela está levando também esse olhar para a prefeitura, que é uma estrutura completamente diferente, porque é executivo, enfim, é uma cidade enorme, com muitos problemas, né? Como é que vocês estão chegando e como é que está sendo tratada essa primeira infância com esse toque também que vem de Cristiane Leitão? Pois todo mundo deveria conhecer a nossa primeira-dama, né? A força de trabalho que ela tem e a preocupação com o social que ela tem. Ela traz isso de uma vida inteira, não é porque hoje ela é primeira-dama ou foi pela Assembleia, na época que o Evandro Leitão era presidente, mas ela traz uma preocupação social desde muito tempo. E também é fonoaudióloga, né? Então, a gente, desde cedo, trabalha muito com a infância, né? E se preocupa muito com o contexto social. E, para vocês terem ideia, Fortaleza hoje tem um plano de governo chamado Fortaleza Inclusiva, né? É um plano de governo. Hoje, Fortaleza, o grande slogan é uma cidade para todos, né? Uma cidade para todos. E o olhar para o social na perspectiva da inclusão e do cuidado é muito forte. Então, o plano de governo é Fortaleza Inclusiva. E dentro desse plano de governo existem 8 grandes temáticas
São 8 grandes programas que conversam entre si. E aí, dentre eles, Fortaleza Sem Fome, o Saúde que Cuida, né, a autonomia econômica, a parte da sustentabilidade da justiça climática, a atenção às pessoas com deficiência, Fortaleza de todas as idades, que a gente traz aí o idoso. A gente tem o Infância Viva Fortaleza, que é o programa da primeira infância do município de Fortaleza. E para que todos entendam, Fortaleza, ela tem uma política de primeira infância muito forte, né? Ela tem um plano de primeira infância, um plano municipal de primeira infância, que trabalha na perspectiva da intersetorialidade. Então, nós da Secretaria, nós conversamos com todos os órgãos da Prefeitura. Todos eles, né, precisam entender a importância da primeira infância, né, e se comprometerem, se responsabilizarem para trabalhar juntos pela primeira infância. Mas por que, Lídia? Né? Por que todas as secretarias, todos os órgãos da Prefeitura precisam olhar para essa primeira infância? Porque se a gente não cuida do começo, a gente vai ter que pagar o preço no final, né? E é um preço caro. Por quê? Quando eu estou falando um preço caro para o executivo, eu estou falando de políticas públicas que vão ter que ser reforçadas, né, para o cidadão no final, algo que poderia ter sido resolvido no início. Então, quando a gente olha para uma criança de 0 a 6 anos e a gente aposta o nosso investimento, a gente investe nessas crianças e nessas famílias, a gente vai sim ter uma recompensa no final. Para você ter ideia, quando a gente não olha para a criança, né, ou quando uma criança ela é negligenciada, ela é abandonada, e essa família não acolhe essa criança, não cuida dessa criança, o impacto na vida desse cidadão é enorme, e a gente vai ver que se não tem uma política pública boa, efetiva de primeira infância, se aumenta a criminalidade, se aumenta a evasão escolar, se aumenta as doenças também, né? Essa questão dessas pessoas que vivem à margem, porque, infelizmente, nós estamos dentro de uma sociedade que é a sociedade do conhecimento. E as pessoas que não aprendem a ler e escrever de uma forma efetiva, elas vivem à margem dessa sociedade. Essas crianças, geralmente, elas são abandonadas e elas não entram na escola, e quando entram, elas desistem muito cedo, né? Então, a gente tem vários impactos negativos para o próprio município, para a própria política pública, olhando para essa primeira infância que não foi cuidada. A gente vê algumas pessoas com problemas hoje, né? Inclusive na questão do desemprego, enfim. E se você for acompanhar o histórico dessa pessoa, for olhar lá para trás, você certamente vai cair nessa história de que na primeira infância ela não teve o cuidado que deveria ter. Lídia, tem muita pergunta chegando. A gente vai continuar falando aqui, vamos falar sobre as ações da Prefeitura, como é que as pessoas podem ser beneficiadas de alguma forma, participar. É importante que conheçam, né? Muito importante, tem que conhecer para poder ter acesso, né? Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Que é tão rapidinho que você que está aí em casa nem vai perceber. Quer apostar? Você fica aí, quando voltar você vai dizer, ih, passou, eu nem percebi. Intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto com a Lídia falando sobre primeira infância aqui no nosso Diálogos. É já já.
Hoje a gente está com uma conversa super importante. A gente está conversando com a Lídia Lourinho, que é da Coordenadoria Especial da Primeira Infância do município de Fortaleza. E a gente está falando aqui sobre primeira infância, do 0 ao 6, a importância disso para a nossa sociedade, para a nossa vida, ouvindo as perguntas também dos nossos ouvintes. Muita gente participando, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp 988955023, ou você pode entrar lá no YouTube, a gente está também ao vivo, e você pode mandar a sua pergunta, que a Lídia responde aqui. A gente tem mais pergunta que eu vou passar para a Lídia, mas antes, a gente estava falando sobre algumas ações da Prefeitura, Lídia, e eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, primeiro, qual é o canal que as pessoas podem ter ali para saber o que é que está acontecendo e como é que elas podem participar? Eu sempre acompanho pelo Instagram, né? Às vezes da primeira-dama, que ela posta algumas coisas também. Mas qual é o canal mais fácil? Eu acho que o Instagram vai ser o mais fácil, tanto da Prefeitura como da nossa primeira-dama. As ações da primeira infância, especificamente, saem em ambos. Mas eu sei que no Instagram da Prefeitura são muitas ações que estão lá postas, porque a Prefeitura é um equipamento gigante, né? Então, da nossa primeira-dama é mais fácil acompanhar, porque ela lidera duas grandes pautas dentro da Prefeitura, a questão da inclusão e a questão da primeira infância. E se a gente junta as duas no Fortaleza, a gente no Infância Viva Fortaleza, então a gente tem uma força muito grande das ações que estão sendo pensadas agora. Eu estava falando anteriormente que nós temos um plano municipal muito forte da primeira infância, que é a política pública da primeira infância do nosso município. E nesse plano, nós já temos várias metas e indicadores que a gente precisa estar monitorando, acompanhando, mas o olhar dessa nova gestão para a primeira infância não é só o de acompanhar, monitorar, analisar. Nós queremos mais, né? A ideia é que a gente possa, durante o ano, assim, ao vivo e a cores, tá acompanhando, tá mudando o curso, tá pensando em projetos para poder ter um impacto maior para a infância e para as famílias. A gente tem um grande programa chamado Infância Viva Fortaleza, e dentro desse grande programa a gente tem várias ações para a primeira infância e as famílias, né, os cuidadores da primeira infância. A gente vou começar falando sobre a Cidade da Criança, né? Eu já ia perguntar se a Cidade da Criança estava no meio desse É um equipamento da primeira infância, é um equipamento que foi totalmente requalificado e na realidade ele foi transformado. A Cidade da Criança, ela tem todo mundo tem uma memória afetiva, né, muito importante da cidade da criança. Às vezes a gente encontra lá a avó, a mãe, a criança, né, e a mãe e a avó falando para essa criança que ou estudou ali porque tinha Alba Frota, a escola Alba Frota era ali, ou foi no zoológico, na época que virou zoológico. Então, hoje o equipamento está fantástico, está transformado e está todo direcionado para a primeira infância. Nós temos algumas metas e algumas ações muito potentes para a primeira infância, e o brincar é a mais forte delas, né? E a gente tem 2 tipos de circuitos na cidade. Quem não for visitar, por favor, vá, porque vale a pena. Leva os filhos, leva os pais, porque a gente tem ali gerações com memórias afetivas muito fortes. E a gente tem um circuito de brinquedos que foram todos pensados, são 8 circuitos, todos pensados para o desenvolvimento infantil. Então, em cada brinquedo tem uma plaquinha dizendo o que ali a criança vai desenvolver, se é a motricidade, se é a cognição, se ali é a socialização, né? Ali se é a parte do tato, se é o olfato. A gente tem ali vários programas, né, vários circuitos, estimulando cada área do desenvolvimento infantil na perspectiva do brincar livre, mas de um brincar que estimula essa criança para o desenvolvimento. E a gente tem dentro das casinhas, a gente chama de casinhas, ações e atividades para a infância voltadas para a aprendizagem, né? Que a relação entre a aprendizagem e desenvolvimento é uma relação extremamente próxima. Então, nós temos um cinema que passa filmes infantis bem pedagógicos, filmes infantis escolhidos a dedo para trabalhar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Nós temos uma casinha tecnológica que tem como intuito
levar essa criança no óculos 3D para entender um pouco a história da cidade da criança, alguns joguinhos bem interessantes, mas que são tecnológicos, mas, no entanto, traz a perspectiva do brincar na natureza, de entender a natureza, da educação ambiental. Nós temos o Artelier, que junta arte e educação, que trabalha a motricidade, muito interessante. E tudo isso dentro de um grande projeto pedagógico. Então, o pedagógico, ele perpassa todas as ações dentro da cidade. Ou seja, não é simplesmente um espaço ao ar livre para a criança dar uma voltinha. Não, ele é pensado para estimular. Isso, não é simplesmente o parque. Nós voltamos para o nome inicial, Cidade da Criança, porque tem um apelo, além do parque, um parque de diversões, né? O parque de diversões está lá, mas é todo pensado para o desenvolvimento infantil e a aprendizagem. Como é que faz, antes de você falar de outra coisa, como é que faz para ir até lá? Tem que agendar, como é que é? A programação, ela foi distribuída assim, nós pensamos muito na escola, né? Então, nas terças e quintas, a gente atende dentro da cidade as escolas de educação infantil do nosso município, as escolas públicas. Na quarta, a gente atende as instituições não governamentais, então os abrigos, as instituições que têm crianças, que acolhem crianças, elas vão na quarta, elas agendam, tem um celular com WhatsApp, vai ter um link posteriormente, mas o celular com WhatsApp já está funcionando para fazer o agendamento. Na sexta, a gente agenda as escolas particulares de educação infantil e na segunda, a gente abriu para os universitários, porque a gente tem uma aproximação muito grande com a universidade, porque a gente precisa deles para subsidiar todas as nossas ações. Então, a gente abriu para visitação, nós temos o Observatório da Primeira Infância do município de Fortaleza dentro da cidade, lá está os dados, está todas as informações, está os indicadores do desenvolvimento que a gente está atuando, o impacto das nossas ações, quantas crianças impactadas, crianças e famílias impactadas, quais são os serviços que a gente está levando, para que toda a população, tanto o pessoal estudante, o pessoal da universidade, professores que trazem pesquisa, trazem projetos de pesquisa, nos ajudam nesse sentido, como a sociedade como um todo. Nós temos televisões dentro telas grandes de televisões dentro do observatório, junto com a Casa Tecnológica, que famílias podem ir lá, por exemplo, o que é a primeira infância, e escolher a resposta, é bem interativo para a família estar junto lá jogando. Então é um espaço muito lindo, lúdico e super agradável para a família como um todo. Fica o convite para o pessoal participar e acompanhar. Sábado e domingo é aberto para todo mundo. E não precisa agendar. Né? Não precisa agendar, é só durante a semana o agendamento, mas mesmo durante a semana de 11 a 1 é aberto para o público e a partir das 17 também. Muito bem. Agora, Lídia, olha, faltam 9 minutos para o programa então acabar. Tem muita coisa para falar. Só para vocês terem ideia, todo dia surge uma coisa nova, porque a gente vai começando a conhecer o território, essas famílias que estão dentro do território, e a gente vai, né, pensando e planejando ações para ajudar. Nós temos o Infância Viva na Praça, que eu não posso deixar de falar. Nós já fizemos, nós vamos fazer o quarto agora sábado. E assim, quer dizer, nem todo mundo chega na Cidade da Criança, né? Então, é um equipamento central, a gente pensou lá porque facilita, tem um ponto de ônibus, né, um espaço grande, verde, a natureza está ali, brincar na natureza é importante demais para a infância, mas a gente precisa chegar nos territórios mais distantes. E o Infância Viva na Praça leva todos os serviços de infância que a gente oferece na cidade para o território. Então, nós fizemos esse último, eu vou falar um pouquinho desse último, que foi muito emblemático. Nós fomos para Palpina, né, a Palpina gigantesca, que tem um território da Palpina que tem muitas crianças e que é um território mais afastado, e nós levamos toda a estrutura e os serviços da prefeitura para a infância e para a família, para a Palpina. Então, a gente teve saúde bucal, com crianças fazendo flúor, fazendo limpeza, tivemos a parte de tirar documento, certidão de nascimento, vacinação, tirar a carteirinha do CIPTEA, tirar o passezinho, né, a carteirinha da infância, para poder andar de ônibus. Nós levamos
a proteção animal que vacinou os cachorros da comunidade, vermifugou, as crianças trazendo seu gatinho, era uma graça, carregando o cachorrinho no colo, essas mães participando de tudo isso daí, brincadeiras, pula-pula, né? A gente transformou o território. E a proposta da primeira-dama sempre é: uma ação do Infância Viva na Praça tem que deixar algo para a comunidade. E a gente tem um programa da FUNCI, nós temos uma parceria muito grande com a gerência da primeira infância da FUNCI, né, e que se chama Leitura na Praça, que é lindo. A gente deixa um quiosquezinho com 400 livros, todos livros infantis. Um morador daquela localidade adota o quiosque, ele fica responsável em abrir e deixar disponível para as crianças os livros, para suas famílias, emprestar. Então, isso foi muito maravilhoso. E fica semanalmente, né? Vai uma vez por semana, às vezes de 15 dias, dependendo da dinâmica da leitura na praça. A Emília vai para lá e abre os livros, abre o quiosque e fica lendo para essas crianças. A Emília Bonequinha? A Emília Bonequinha. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Gente, que maravilha! Eu quero conhecer essa Emília depois, hein? Ela tá lá sábado e domingo, a leitura na praça tá todo sábado e domingo na Cidade da Criança, lendo para essas crianças e para suas famílias. Meu filho vai amar conhecer a Emília. Vai sim. Ai, que legal. Lídia, eu vou aproveitar aqui. Tem tanta coisa ainda para falar, né? Mas enfim. Eu só falei de 2, tem tantos. É porque tem um texto aqui, né? Um depoimento de um ouvinte que eu não queria deixar passar batido, porque eu noto que ela está realmente precisando da sua dica aqui. Ela diz: eu estou adorando a entrevista, muito obrigada por esse momento. Gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência e pedir uma orientação. Minha filha tem 2 anos e 4 meses. Ela vai entrar no clube aqui. Vai entrar no clube. Mas ela ainda verbaliza pouco. Colocamos ela na escolinha quando ela tinha 1 ano e 8 meses. E desde os 2 ela faz acompanhamento com uma fonoaudióloga. Ela se comunica bem por gestos, olhares e outras formas, mas ainda não forma frases. E isso tem nos deixado bastante angustiados. Aqui em casa, tanto eu quanto meu marido, quanto a babá, nós falamos bastante com ela. Já consideramos a possibilidade de autismo, mas esse diagnóstico foi descartado. Sabemos que houve exposição precoce às telas, uso prolongado de chupeta e ficamos nos perguntando se isso pode ter influenciado o atraso da fala. Gostaria de saber, em casos como o dela, qual o papel dessas influências e até que ponto nós devemos nos preocupar. Quem está com esse depoimento aqui, está angustiada para saber, é a Natália Esther Bezerra, a quem eu agradeço por compartilhar, porque eu sempre digo, a dor de um é a dor de muitos, né? É então, se você puder, com a sua experiência, Lídia, dar uma palavra para ela, assim, o que é que ela pode fazer? Natália, como fonoaudióloga, né, e você já levou seu filho para a fonoaudiologia, isso é muito importante, trazendo o que você, escutando a sua história, né, a gente imagina que, claro, o uso excessivo de telas impacta muito na comunicação, porque o uso de telas, por exemplo, a última pesquisa diz que crianças de 0 a 3 anos ficavam de 2 a 3 horas durante o dia em frente à tela. Todo dia. Todo santo dia. Você imagina o impacto que isso tem, porque para eu me comunicar, para a gente ter uma boa comunicação, eu tenho uma pessoa que fala e a outra que escuta, e o diálogo acontece entre essas duas pessoas. A tela não. Né? A tela, eu não tenho interação com a tela. Eu sou muito mais receptivo e não vou ter que me expressar com aquela tela, tá certo? Então, isso normalmente gera um impacto muito grande na aquisição da linguagem. Mas a gente trabalha dentro da clínica fonoaudiológica com uma coisa chamada de diagnóstico de descarte. Como é que é isso? Por exclusão, na realidade. É um diagnóstico por exclusão. Ela já trouxe aqui que se pensou no TEA e a gente sabe que está muito difícil essa questão do uso excessivo de telas ser confundido com a questão do TEA, e aí seria uma outra discussão para um outro momento, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, nem tudo é TEA, tá certo? E
Quando a gente olha, por exemplo, a audição, para que eu possa ter uma boa comunicação oral, eu tenho que ter uma boa escuta. Antes de tudo, é aquilo que eu escuto, aquela fase da recepção que eu falei para vocês, que a gente passa, que a criança passa um tempinho só recebendo para depois estar emitindo. Então, seria muito interessante fazer uma audiometria para ver como é que está o nível de audição dessa criança. Se já fez, já descarta um problema auditivo, vai-se, por exemplo, para discriminação. Então, ela escuta bem, mas está discriminando bem os sons da fala. É um outro examezinho rápido, tranquilo, e vai descartando as possibilidades para entender o porquê dessa não expressão da criança, né? Então, acredito eu que a fonoaudióloga, se ainda não pediu, deve pedir a audiometria, tanto tonal como discriminação dos sons, e a investigar, e aprofundando a investigação para entender o porquê disso. Se ela já está na escola, e normalmente quando a gente leva essa criança para a escola, tem um boom na fala, né? Porque ela é muito estimulada, os coleguinhas estão conversando, a professora. Se isso não aconteceu, aí é que a gente tem que estar com um olhar mais aprofundado e pedir alguns exames de audição, às vezes um exame até do próprio processamento auditivo central, que às vezes a criança tem uma dificuldade, escuta, mas tem uma dificuldade de entender o que ela está escutando, e aí vai excluindo esses possíveis diagnósticos até chegar a entender o porquê disso. Eu, como mãe, não especialista, a Lídia é especialista, eu sou não especialista, a dica que eu posso dar, que nem foi solicitada, mas eu vou dar, é pra gente comparar menos, porque normalmente a gente fica, mas o meu vizinho, com 1 ano e 9 meses, ele já falava tudo. E o meu, com 2 anos, agora não está falando. Essa comparação, ela não é justa com ninguém. Não é saudável, né? Com ninguém, nem com a criança, nem com a gente. Até porque aquele super executivo que estudou em Harvard e está se dando muito bem na vida, ele, quando chega para fazer o discurso, ele nunca vai dizer assim, olha, eu comecei a falar com 1 ano e 9 meses. Não faz a menor diferença, né? Não, de jeito nenhum. Então, ter paciência mesmo e, enfim, ter esse zelo que a Lídia falou. Eu acho que o principal ela já está fazendo, né? Já é uma mãe zelosa, já deu para ver. Já está na fonoaudiologia e aí vai acompanhando essa exclusão de determinados diagnósticos para entender o que é realmente, né? Lídia, quando você sentou aqui, que você disse que ia falar sobre primeira infância, você achou que em 1 hora dava pra bater tudo, né? Mas pensei até que era tempo demais, mas não dá. Não dá não, tem que voltar. Não. Mas eu quero muito agradecer a sua presença, foi muito bom, você sabe, acho que você sabe o bem que eu quero a você, sempre muito gentil, muito educada, então, leva o nosso abraço para a doutora Cristiane, ela está convidada também para vir aqui, então, muito obrigada e muito sucesso. Eu que agradeço, espero ter outra oportunidade para a gente continuar falando sobre a Infância Viva Fortaleza, porque assim, nós temos uma preocupação muito grande, Kézia, bem rapidinho, com a comunicação. Então, saber o que é a primeira infância, a importância dessa fase para o desenvolvimento do indivíduo como um todo, a gente precisa levar isso para as pessoas, né? Então, nós estamos montando uma grande campanha de comunicação para que essas informações, através da linguagem simples, que atinja todos os níveis de letramento, chegue para essas famílias. Lídia, muito obrigada. É um grande canal. E conte com a gente. E eu quero agradecer também ao Diego, ao Brendo, à Fabíola, que fazem o programa junto com a gente. E o meu muito obrigada a você, que acompanhou até agora a gente. Você permanece aqui na audiência da Dom Bosco e agora tem missa direto da Paróquia da Piedade. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Beijo grande para todo mundo e até lá. Tchau.